Meu irmão, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez fazendo a obra do Senhor. Juntamente com a minha digna esposa Elza Maria, louvaremos ao Senhor o hino de número 447 da nossa querida harpa cristã. Nasceste de novo, anda já com Deus, tens o povo que vai para os céus, tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Seu caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida Cristo acharás, ao fim da lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoa no teu coração. Foste batizado como foi Jesus, segues a seu lado para o céu de luz. Seu caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida Cristo acharás, ao fim da lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já, tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus, marchas para a glória, anda já nos céus. Seu caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida Cristo acharás, ao fim da lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, tens te preparado para dizer amém. Ao ver teu vestido, clara é tua luz, canta com remidos, vem Senhor Jesus. Seu caminho é estreito, a porta é também, tudo está feito, não demore, vem. No portal da vida Cristo acharás, ao fim da lida, lá no céu tu estarás. Meu irmão, nós agora vamos ouvir uma saudação que a minha querida esposa quer dar ou vai dar para vocês. Isso é uma saudação. Depois continuaremos ou começaremos a entregar a mensagem da palavra de Deus. Eu agradeço muito, pelos irmãos que têm, assistido, nossos vídeos, meu marido e meu esposo, a gente tem louvado e tem pregado a palavra de Deus, tem ido muito longe através da palavra, e eu creio, através dessa palavra, creio que Deus tem salvado também, Deus tem feito muitas maravilhas através desses louvores, desse vídeo, que ele tem postado, no YouTube. Eu agradeço por tudo, e agradeço também eu ter essa oportunidade de estar aqui com ele, ter me casado com ele, ser meu esposo, e eu estar ajudando ele na obra do Senhor. Eu agradeço. Graças a Deus. É isso aí. Eu creio que vocês entenderam muito bem a saudação da minha querida esposa Elza Maria. Agradecendo a Deus em primeiro lugar e agradecendo a vocês por dar prioridade a ouvir a mensagem da palavra de Deus através do nosso canal. Meu irmão, o tema que nós vamos hoje pregar, falar, é um tema muito relevante.
Antes de eu entregar o tema a vocês, eu quero fazer uma oração ao meu Pai. Querido Pai, pela tua imensa misericórdia, estamos aqui fazendo a tua obra. Espero e desejo que você venha me dirigir a gravar esta mensagem para servir de alimentação espiritual e preparação para o arrebatamento da igreja de todos aqueles que assistirem esta mensagem. Em nome de Jesus, amém. O tema de nossa mensagem é este: o anjo da igreja. O anjo da igreja. Tomarei por base para entregar esta mensagem aos irmãos Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Esta mensagem foi recebida por João Evangelista na ilha de Patmos, praticamente nos anos de 90 a 100 da nossa era cristã. Meu irmão, estamos vivendo o limiar do arrebatamento da igreja. Não vamos esquecer que estamos vivendo os dias do arrebatamento da igreja de Cristo para o céu. O alvo da igreja de Cristo é morar no céu, é ser arrebatada para morar no céu. Infelizmente, existem muitos cristãos que seu alvo não é mais morar no céu, não aguarda mais nem espera a vinda de Jesus. Eles têm o evangelho como qualquer uma religião, uma sociedade, um passatempo, somente para dizer que tem uma religião, mas não tem mais aquela ansiedade, aquele desejo de morar no céu, nem espera morar no céu, nem pregar sobre a vinda de Jesus. Muitos pastores não estão pregando, nem anunciando, nem divertindo a igreja a se preparar para o arrebatamento da igreja que está iminente. Nem isso eles falam. Entrega à igreja outras mensagens, mas a mensagem da iminência do arrebatamento da igreja, muitos pastores não estão nem ligando, infelizmente. Mas muitos dos cristãos estão ligados ao arrebatamento da igreja, e esses que estão ligados serão arrebatados. Aleluia. Que diz a Bíblia que Jesus virá para aqueles que esperam pela salvação. Hebreus 9, 28. Ele está vindo para aqueles que esperam pela salvação. Graças a Deus. Mas o tema aqui é o anjo da igreja. Falar sobre anjos. Aleluia. Anjo na Bíblia nós encontramos 300 vezes. 300 vezes a Bíblia faz menção de anjo. Anjo ou anjos. 300 vezes. Glória a Jesus. Os pastores da igreja do Senhor, Deus os intitulou anjo do Senhor. Os pastores que administram, apacentam o rebanho do Senhor, ou melhor, os pastores, no sentido geral, são considerados por Deus anjo do Senhor. Não os anjos daquela natureza divina que estão no céu. Anjo do Senhor, mas sua natureza é humana. Seu trabalho é espiritual, mas a natureza desses anjos é humana, que somos homens. Anjo do Senhor. O salmista Davi, em 1 Samuel, capítulo 29, versículo 9, ele foi intitulado pelo povo hebreus, pelos israelitas, como anjo de Deus, anjo do Senhor. 1 Samuel, capítulo 29, versículo 9. Os sacerdotes do Antigo Testamento eram considerados por Deus anjo do Senhor. Malaquias 2:7. Os pastores da igreja primitiva
eram considerados anjos do Senhor. Gálatas capítulo 4, versículo 14. E os anjos da igreja atual, dos dias atuais, segundo a Bíblia, é considerado anjo do Senhor, de acordo com as 7 cartas do Apocalipse. Porque a Bíblia não é um livro do passado. Ela não menciona só o que passou, o passado e parou ali. Não. A Bíblia é um livro atualíssimo. É nisso que muitos se perdem. Os ignorantes, os incrédulos, para difamar a igreja de Cristo no dia de hoje, acham que a Bíblia foi um livro do passado, só fala do passado, não do dia de hoje. Mas ela é um livro atualíssimo. Então os pastores da igreja de Cristo hoje continuam sendo considerados como anjos do Senhor. Porque segundo um versículo que está escrito em Romanos 5 e 14, veja, vou ler, viu? Romanos 5, 14. Aleluia. Desculpa, Romanos capítulo 15 e versículo 4. Veja como é que ele fala. Porque tudo que dantes foi escrito, que dantes é este? Do Antigo Testamento. Tudo quanto dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. O Antigo Testamento é ligado com o Novo. Agora, o Antigo Testamento deve ser interpretado à luz do Novo Testamento. Porque o que está agora em ação, que é o Novo Testamento, que é o livro da igreja. Mas o Antigo Testamento é interpretado, todo tem seu valor, mas interpretado à luz do Novo Testamento. Então, os pastores da igreja de Cristo são considerados anjos. Uns são anjos bons, outros são anjos maus, mas são anjos. Assim como no terreno espiritual, existem os anjos celestiais, os anjos santos, os anjos de luz, os anjos perfeitos que pertencem a Deus. Também existem os maus anjos, anjos maus, Satã e seus anjos, mas são anjos. De toda maneira, não perderam o nome de anjo. O título é este, é anjo. Na terra, os pastores da igreja do Senhor, todos são anjos, uns bons, outros maus, mas são anjos. Aleluia. Graças a Deus. Por que são anjos? Porque os pastores da igreja de Cristo receberam o título de anjos. Talvez você faça essa pergunta. Por que, pastor? Não são homens carnais, são homens, quando eu digo homens carnais, eu digo que seres humanos, feitura de carne, ossos e nervos e sangue. Por que receberam o título, ou recebem o título de anjos? Aleluia. Porque fazem o dever deles é fazerem o trabalho do Senhor. Fazer aquilo que Deus utiliza, ou seja, aquilo que Deus autoriza. Fazer o que Deus manda. Fazer aquilo que Deus determina. Anjo quer dizer mensageiros. Que somos mensageiros do Senhor. Por isso recebemos o título anjos. Somos mensageiros de Deus.
Embora nem todos os pastores nos dias de hoje são mensageiros de Deus, eu tenho que falar a verdade. Nem todos os pastores da Igreja de Cristo são mensageiros de Deus. Muitos são mensageiros do diabo. Outros são mensageiros dos homens. Outros são mensageiros de si próprio e de sua família. Mas existem os mensageiros de Deus. Existem os anjos pastores que são mensageiros fiéis de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Existe. Anjo da igreja, pastor da igreja, são anjos do Senhor. Os anjos da igreja, os pastores da igreja do Senhor, são anjos do Senhor. Aleluia. Por quê? São anjos? Porque são mensageiros do Senhor. Porque Deus o colocou na terra e colocou na frente da igreja para fazer o trabalho do Senhor, como Deus determina através da sua palavra escrita. Não é como eu quero, não é como eles querem, como nós queremos e pensamos. Aí passamos mal, sendo anjos maus. Anjos bons do Senhor, pastores bons, são aqueles que fazem o trabalho do Senhor de acordo com a sua palavra escrita, de acordo com a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas. Aleluia. Não fazendo trabalho de acordo com as Escrituras Sagradas, não são anjos do Senhor. Não. Glória a Jesus. Os anjos de Deus, os anjos celestiais, eles dirigem, Deus colocou na terra para dirigir o seu povo. Ele dirige o povo de Deus. Secretamente, invisivelmente, ele dirige o povo de Deus. Invisivelmente, ele dirige o povo de Deus. Ezequiel, ou seja, Êxodo, capítulo 14 e versículo 19. Quando Deus, através de Moisés e Arão, tirou os hebreus do Egito, o anjo do Senhor ia na coluna de nuvem, dirigindo, aleluia, dirigindo os hebreus. Ele ia na nuvem, na coluna de nuvem, dirigindo o povo de Deus, os hebreus. Quando chega na margem do Mar Vermelho, quando o faraó de longe aparece com seus exércitos, o anjo do Senhor que ia na coluna, ia na frente dirigindo, era uma coluna de fogo na frente dos hebreus, na frente, dirigindo, mostrando o caminho que eles deveriam trilhar. Quando chega no Mar Vermelho, que o faraó aparece com o seu exército, o anjo que ia na frente passa para trás do povo hebreu, fica entre o povo hebreu e faraó, servindo de muro de proteção. Quando o faraó é destruído com seu exército nas águas do Mar Vermelho, o anjo passa à frente novamente dos hebreus e saiu guiando. Os hebreus não sabiam por onde deveriam ir. Moisés não sabia por onde deveriam guiar o povo de Deus, mas o anjo estava na coluna de nuvem dirigindo. Anjo é para dirigir o povo de Deus. Eu pergunto, se você é pastor, você está dirigindo o povo de Deus? Você tem dirigido, pastor? Você está dirigindo, pastor, o povo que Deus entregou para você dirigir? Deixo a resposta com você. Deixo a resposta com você. Pastor da igreja, o anjo da igreja, que é os pastores, dirige a igreja de Deus por meio da palavra. É por meio da palavra.
Você vive entregando mensagem de consolação para a igreja? Ou está deixando a igreja ser dirigida só por louvores? Como está o costume agora da maioria das igrejas no Brasil. O povo sendo dirigido por louvores, por sonhos, revelações, visões, profecias. Foi assim que Deus deixou na sua palavra para você dirigir a igreja dele, para eu dirigir a igreja dele, para nós dirigir a igreja dele. Ele deixou sua palavra escrita, por meio da palavra. A igreja precisa ouvir a palavra. A igreja precisa da palavra. É assim que você dirige a igreja. Você está dando ensinamento doutrinário, de ensinamento doutrinário. Aleluia. Você tem dado mensagem, ensinamento, mensagem da palavra de Deus sobre consolação, sobre santificação, que o dever da igreja é ouvir mensagem todos os dias de santificação. Você está aplicando mensagens bíblicas, ensinamentos bíblicos à igreja de santificação, ou está entregando outras mensagens independentes de santificação? Se você não tem entregue mensagem de santificação à igreja, você não está dirigindo a igreja à luz da Bíblia. Você está só consolando a igreja com outras mensagens, mas dirigindo a igreja à luz da Bíblia para o céu, você não está dirigindo. A mensagem que dirige a igreja para o céu é a igreja de santificação, ensinando a igreja a se ausentar do pecado, da imoralidade, da depravação, da prostituição, do adultério, da mentira, do roubo, dos vícios e etc. Mensagem de santificação. Santificação é a ausência do pecado. Porque sem santificação, crente nenhum entra no céu. Se dirige a igreja dessa maneira. Anjo é para dirigir o povo de Deus. O anjo que estava à frente do povo hebreus quando Moisés e Arão tirou os hebreus do Egito, ele ia à frente dirigindo. Aleluia. Segundo, anjo alimenta o povo de Deus. Quando o profeta Elias fugiu de diante de Acabe e de Jezabel, porque ela ameaçou matá-lo, ele correu, se escondeu e chegou em determinado lugar. Ficou lá dormindo na beira do rio, no riacho. O anjo do Senhor, com fome, com sede, depois o riacho secou. Aí o anjo do Senhor trazia pão e água para ele. Anjo é para alimentar a igreja. Você está alimentando a igreja do Senhor com a palavra escrita ou contando história e carochinha nos púlpitos da igreja, fazendo o povo rir, transformando a igreja de Deus num teatro, como existem muitos por aí? Você tem alimentado a palavra, o povo de Deus. O que alimenta o povo de Deus é a palavra escrita, é a mensagem da palavra escrita. Jesus disse a Satanás: nem de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra é o pão da alma do cristão. Você está alimentando? Tem alimentado? Glória a Jesus. Anjo é para alimentar. Terceiro, anjo defende o povo de Deus. Quando Senaqueribe, com seu exército, tentou invadir Jerusalém, destruir, o rei apresentou a Deus e contou sua fraqueza ao Senhor, sua pequenez. Deus mandou um anjo ao arraial do exército da Síria, e numa noite só
ele matou 185 mil soldados assírios. 185 mil soldados. Numa noite só, um anjo matou, em defesa do povo de Deus. É assim, meu pastor, que eu estou fazendo? É assim que você está fazendo? É assim que eu tenho feito? É assim que você tem feito? Defendendo o povo de Deus? Ou tem maltratado o povo de Deus? Ou é um anjo que tem maltratado, humilhado, zombado, feito o povo de Deus sofrer, chorar, gemer? Você tem defendido a igreja, defendido o povo de Deus, como o anjo do Senhor defendeu o israelita da mão de Sinaqueribe, matando 185 mil soldados só numa noite, em defesa de Israel? Ou você é um pastor, um anjo que tem prejudicado a igreja do Senhor, tem ofendido a igreja do Senhor, ofendido os membros da igreja, ofendido os fiéis de Deus, ofendendo os santos de Deus, ofendido os filhos de Deus, ofendido as ovelhas do Senhor? Como você está trabalhando? Que anjo é você? Anjo bom ou anjo mau? Que anjo é você? Que anjo sou eu? Sou um anjo bom ou sou um anjo mau? Tu és um anjo bom ou um anjo mau? Se tem defendido o povo de Deus, se tem ajudado o povo de Deus, é um anjo bom. Se tem chorado pelo povo de Deus, tem sofrido pelo povo de Deus e não tem feito o povo de Deus sofrer de chorar, é um anjo do bom, é um anjo bom, é um anjo santo. Mas diferente disso, que tem feito o povo de Deus sofrer, gemer, chorar, és um anjo mau. Olha como está a tua vida. Dos olhos de Deus não escapa nada, 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 nada. E Jesus está vindo buscar os fiéis. Está vindo buscar os fiéis. Aleluia. Anjo defende o povo de Deus. É assim que Deus faz. Os anjos de Deus defendem o povo de Deus. O anjo que não defender o povo de Deus, que não sofrer pelo povo de Deus, não é um anjo bom, é um anjo mau. É o que muitos pastores e anjos da igreja têm se tornado, anjo mau. A gente olhando na internet está repleto de escândalos, de procedência negativa, vergonhosa, de tantos anjos, pastores maus. O anjo da igreja é o tema de nossa mensagem. O anjo da igreja. Glória a Jesus. Quarto, o anjo prepara o povo de Deus para o céu. Os anjos do céu, os anjos celestiais, preparam o povo de Deus para morar no céu. No Salmo, não estou me esquecendo, é o 37, versículo 6 ou 7, sempre eu esqueço, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. De quê? Tanto das coisas efêmeras, mal desta vida, como das coisas espirituais que o inimigo lança para derrotar o cristão. Os anjos do Senhor estão ao lado para defender, para poder ele chegar no céu. Nos dias de Cristo voltar ao Pai, depois de 40 dias que ele tinha ressuscitado, ele foi ao monte para voltar ao Pai. Seus discípulos estavam lá. Quando ele começou esse assunto ao céu, os discípulos ficaram olhando, vendo o seu mestre indo embora. Saudades. A Bíblia não diz que eles ficaram chorando, alguns, mas por ser humano, eu creio piamente, pessoalmente, que alguns deles ficaram chorando, vendo a ausência do seu mestre tão bom, que aprendeu tanto, vindo, voltando para o céu. Isso é pensamento meu. Aí apareceu, quando ele estava olhando, que viu uma nuvem cheia, cobriu Jesus dos olhos deles. Quando eles olharam, dois anjos
já estava ao lado dele. Disse: olha, esse Jesus que vocês viram subindo, ele irá voltar. Do jeito que vocês viram, ele virá, consolando os discípulos com a promessa do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus. Os anjos. Anjo consola a igreja e faz sobre a volta de Jesus. Consola a igreja com a promessa da volta de Jesus para a igreja ser arrebatada. Anjo de Deus é assim. E hoje da terra. E os pastores que são anjos, para quê? É para fazer a igreja chorar? É para fazer a igreja gemer? É? Como eu vi um pastor certa feita, numa ceia, eu estava lá. Uma irmã paralítica de uma perna, tinha pedido a ele uma ajuda, para ir a outra cidade resolver o problema do seu NPS, da sua aposentadoria. Ele não disse nada. Disse a ela: à noite, a senhora está na igreja? Ele: estou. Quando foi à noite, a igreja lotada, ele mandou ela se levantar e disse à igreja: está vendo aquela irmã? Ninguém ajude ela não, ela é preguiçosa. Ela poderia muito bem arrumar uma lavagem de roupa, lavar para ganhar alguma coisa. É preguiçosa, não dê nada. Foi a ajuda que ele deu à irmã no meio de toda a igreja. A unção espiritual da igreja caiu, desapareceu. A espiritualidade da igreja do culto desapareceu. Só ficou carne. Está fazendo assim também? Hein, anjo da igreja? Está fazendo o rebanho do Senhor, as ovelhas de Deus, chorar, sofrer, gemer, gritar e pedir socorro a Deus de madrugada, que cuida. Anjo da igreja para ajudar a igreja a ir para o céu. Pregar sobre a vinda de Jesus e preparar a igreja para a vinda de Jesus. Está fazendo isso? Os anjos disseram aos hebreus, aos discípulos: esse Jesus que vocês viram subir, ele está voltando a buscar vocês. Do jeito que vocês viram ele subir, ele voltará. Aí sim é palavra de consolação sobre a vinda de Jesus. É assim que tu estás fazendo? É assim que tu tens feito? Consolado a igreja nesse dia tão difíceis que nós estamos atravessando, tantos irmãos sofrendo, um desempregado, outro doente, família sofrendo com membro de familiar, sofrendo com a pressão no trabalho, vizinho e etc. Está aí consolando a igreja com a promessa da vinda de Jesus? Ou tu nem na vinda de Jesus tu fala? Aleluia. Ou nem na vinda de Jesus, pastor, tu está falando, hein, anjo? Tu és o anjo do Senhor. Respeita e considera esse título tão maravilhoso que Deus colocou em ti. Anjo da igreja. Porque a igreja de Deus no Brasil está cheia de mau anjo da igreja, de anjos maus, anjos da igreja maus, está cheia. Mas também tem muitos anjos da igreja santos, bons, trabalhadores, dignos, de qualidade, de respeito, de honra. Graças a Deus. O anjo da igreja. Aleluia. Anjo prepara o povo de Deus para a vinda de Jesus, para morar no céu. Mas estão vivendo dias que uma grande parte dos pastores, dos anjos da igreja, pastores, está olhando somente para o dinheiro, somente para a sua moradia, suas mansões, seus carros de luxos, suas roupas americanas, suas fazendas, sua autoridade sobre a igreja, mas não se lembram nem estão preparando a igreja para ser arrebatada, para a vinda de Jesus.
Muitos nem santificação, eles pregam sobre santificação, porque os primeiros errados são eles. A consciência não deixa eles pregarem a igreja, daí entregar à igreja a mensagem de santificação. Porque o primeiro que vive fora da santificação são eles. E se aproximando o momento do arrebatamento da igreja. Se aproximando, chegando, se aproximando o momento, porque o tempo do arrebatamento já se aproximou e já chegou. Só falta chegar o dia e a hora. Aleluia. O anjo da igreja é o tema de nossa mensagem. Glória a Jesus. Você que está me ouvindo, meu irmão, você está me ouvindo, minha irmã, preste bem atenção à mensagem. É uma realidade. Tenhamos cuidado. Porém, não falei no início, mas vou falar agora. Estou lançando 2 vídeos, estou doando 2 livros. Para você que tem chegado agora no meu canal, os meus seguidores já sabem, mas você que é chegado agora no meu canal, estou doando 2 livros da minha própria autoria. Um intitulado Do Princípio ao Fim da Criação e o outro, Os 3 Tempos de Jesus. Procure o link deles. Procure o link deles na descrição do meu vídeo. Na descrição do meu vídeo, embaixo, você vai encontrar o link dos 2. Baixe e você terá 2 livros importantes. E ore a Deus para eu lançar o 3º, tudo doado. O 3º será intitulado O Valor da Igreja e o Dever do Pastor. Não sei se ainda entregarei a vocês, postarei a vocês outro vídeo que eu estou aguardando, assim como vocês estão aguardando o momento do arrebatamento. Aleluia.